Eu ajudo você, mamãe, a ensinar o inglês para o teu filho em casa, na prática, mesmo que você não saiba inglês. O tema de hoje é: o meu filho vai aprender inglês melhor no curso ou numa escola de idiomas melhor do que em casa, comigo, na prática. E aí uma das perguntinhas que eu mais recebo aqui é: como que meu filho vai aprender em casa? Qual que é a diferença entre aquisição e aprendizagem de um idioma? Então, a primeira coisa que a gente precisa focar é entender qual que é essa diferença, o que é aquisição de um idioma e o que é aprendizagem do mesmo. Então, pensa um pouquinho quando você era pequenininho, ou se você é mãe, se você é pai, pensa no seu pequeno, né? Como que ele aprendeu um idioma, como que ele aprendeu o português? Através de exposição e interação social. O que é essa interação social? É mamãe falando com o bebê o tempo todo, papai falando com o bebê o tempo todo, você narrar suas ações pro bebê. Então você tá com o bebezinho no colo, você começa a conversar com ele, falar com ele o que você tá fazendo. Isso tudo é estímulo de linguagem. E com isso, o bebê adquire um idioma. Por que ele adquire? Por causa dessa necessidade de comunicação. Então o bebê ele precisa se comunicar. Então o que ele começa a fazer? Ele começa a balbuciar. Então tudo isso, né, ele começa a apontar depois de um tempo. E aí depois de um tempo, obviamente, ele começa a entender que aquelas palavras, que o que você está falando para ele tem um sentido, que cada palavra tem sentido, né? Tem um significado. Então essa assimilação é um primeiro processo para ele conseguir se comunicar, para ele conseguir produzir palavras, né? Então isso é adquirir um idioma. É assim que a gente adquire um idioma. Como que a gente aprende? Aí já é um pouquinho mais velho no caso, né? Quando você é um pouquinho mais velho, você começa a aprender um idioma. Então, falando de um segundo idioma, você aprende. Por que você aprende? Porque aí já é uma coisa mais sentar ali, precisar estudar, você precisar entender como que a língua funciona. Então, isso é aprendizagem. Por isso, o que é mais fácil? O que é mais natural? Adquirir um idioma. Por que é muito difícil para o adulto aprender inglês? Porque quando você vai para uma escola, você começa a estudar muito mais a teoria da língua do que como a língua funciona na prática. Então, assim, um bebê, eu sempre falo, um bebê não nasce com uma identificaçãozinha falando se ele nasceu no Brasil, nos Estados Unidos, na França. Ele não sabe que idioma que ele precisa falar. Então, assim, uma criança aprende até 5 idiomas ao mesmo tempo, simultaneamente, desde que devidamente exposto a ele, tá? Então, assim, obviamente, para a criança adquirir até mesmo o português, ela precisa de interação, ela é exposta ao português, para a criança aprender 5 idiomas simultaneamente, também ela precisa de muita exposição em todos e de muita interação em todos. E aí, o que eu tô falando pra você aqui? Somente de 2. Então, assim, não é difícil criar um filho bilíngue, mesmo que você não fale inglês, exatamente por isso. Porque você vai ter a missão ali de 2 idiomas. Aliás, de um só. Você cuida do inglês porque todas as outras pessoas cuidarão do português, isso eu te garanto. Então, assim, a criança vai aprender de qualquer forma o idioma materno dela. Então, você pode falar com ela em inglês, você pode falar com ela espanhol, o que for mais fácil pra você. E por que tem que ser o que for mais fácil pra você? Porque você tem que gostar do processo, tá? Se você detesta o idioma, se você detesta inglês, por exemplo, e você quer criar o seu filho bilíngue, português e inglês, e você detesta o inglês, você vai desistir. Então, assim, porque começar não é difícil. Começar é a parte mais fácil, porque é a parte da empolgação. É a hora que você tá empolgadona lá, você fala, meu, quero um pequeno bilíngue em casa, né? E aí o começar é muito simples. O que é difícil? O colocar tijolinho por tijolinho lá. E você tá lá falando inglês e não sabe quando que você vai ter um resultado. Você não consegue ver o desenvolvimento da criança muito rápido, da dia pra noite. Porque um idioma, como que você adquire um idioma? Com o tempo.
quando você tá falando com um bebezinho, quanto tempo que ele demora para soltar a primeira palavrinha? E nem sempre certinha. Então ele começa a apontar, geralmente é papá, né? Que você carrega os 9 meses lá na barriga e a primeira palavra é sempre papá. E não fala nem direitinho ainda, né? Então, assim, com o inglês é a mesma coisa. Então, imagina para uma criança aprendendo 2 idiomas simultaneamente, ela tendo que ver que tudo tem duplo significado. Ela tá ali vendo a cadeira e pra ela não é só uma cadeira é uma chair. Então, assim, até você começar a ver realmente resultados, uau, impressionantes, demora um pouquinho. Principalmente dependendo do método que você escolher, porque tem vários métodos da criação bilíngue. Se você usa o OPOL, por exemplo, que é One Person, One Language, que é você fala, tipo, exclusivamente inglês com a criança o tempo todo, é mais rápido para ver resultado. Mas, se não, vai demorar um pouquinho mais. E aí, nesse processo, você desiste. Se você não gostar muito do processo, você desiste. Por isso que tem que ser um idioma que você gosta. Porque, beleza, eu falo do inglês, né? Vamos criar a criança em inglês e português. Muito legal. Mas, ai caramba, mas eu detesto inglês. Cara, vai pra outro. E juro, vai pra outro porque é muito melhor você gostar do idioma, mesmo que você não saiba, você aprender um pouquinho pra poder, um pouquinho todo dia pra poder ensinar pro seu filho, do que eu falar pra você, não, faz inglês porque o inglês, olha, teu filho precisa falar inglês porque o mundo inteiro fala inglês e é o inglês que você tem que fazer. Não. Então, assim, pense pelo lado dos benefícios que o bilinguismo traz para a criança, para o desenvolvimento neurológico dela mesma. A gente não precisa nem falar ali, ai que bonitinho, nossa, a criança tem 2 anos, né, e fala inglês e português. Não, vamos pensar no desenvolvimento neurológico da criança também, que é muito importante, que é muito legal, que é nítido, sabe, o desenvolvimento de uma criança bilíngue. E não é que uma criança bilíngue é melhor que as outras, tipo, muito longe disso. Mas o desenvolvimento neurológico da criança é diferente. Se você procurar no Google lá imagens do cérebro de uma criança bilíngue ou de um adulto bilíngue, é muito legal ver como que o cérebro funciona, ver o que faz com o cérebro, sabe? Tipo, ser bilíngue e ser bilíngue na infância. Então, você imagina o que você está fazendo para o desenvolvimento da criança, um serzinho pequenininho, um cotoquinho ali, que não sabe nem falar direito, mas mesmo assim o cérebro dela tá sendo, tipo, imensamente desenvolvido. Então, assim, eu falo do inglês porque é o idioma que eu sou apaixonada desde sempre, but se você quer criar um filho bilíngue e não fala nenhum outro idioma, não domina outro idioma, comece pelo idioma que você gosta muito, tá? Que vai ser legal pra você, porque todo o processo precisa ser muito gostoso. Gente, eu tô ao vivo, tipo, no YouTube, no TikTok e no Instagram. Então eu vou ficar olhando pra vários lados ao mesmo tempo. Anyway, a partir dos 5 anos, então voltando a falar um pouquinho de aquisição, a partir dos 5 anos de idade, a criança já tem habilidades de comunicação muito impressionantes. Sabe quando você tá conversando com uma criança e fala, meu, parece uma adulta, né? Tipo, adultinha total. Então, assim, lá pros 5 aninhos, 6 aninhos, a criança já domina, tipo, regras gramaticais que um adulto fica louco pra aprender, né? Então, assim, dando um exemplo bem prático, a Sossô tem 2 anos e meio e ela usa estruturas gramaticais que eu ensinava, tipo, avançado, sabe? Putz, tem vários exemplos que eu posso dar aqui, mas assim, tem hora que até eu fico impressionada, porque os meus alunos tinham uma dificuldade do caramba para entender algumas estruturas, e a criança, quando ela adquire o idioma, ela consegue usar estruturas gramaticais e entender o padrão da língua sem nunca precisar sentar e aprender sobre aquilo. Porque com o bebezinho você não senta lá com ele e fala assim, olha filho, e eu sou a mamãe, né? Isso aqui é o papai, eu estou falando no presente. Ah, filho, ontem é passado. Você nunca precisou ensinar e a criança com o tempo já consegue usar hoje, ontem, consegue usar plural. Fala pra mim, quando você vê uma criança cotoquinha falando no plural, que você fica tipo, uau, né? Tipo, eu mesma fico com a Sophie, que ela fala, né? Vocês vão não sei o que, tipo, oi, né? Você tá falando, bonitinho. Então, assim, isso é muito normal e acontece nos 2 idiomas quando você cria um filho bilíngue sem nunca precisar sentar o bonitinho lá na sua frente e falar,
filho, então, isso aqui, ó, isso aqui é singular, isso aqui é plural, isso aqui é presente, isso aqui é passado, isso aqui é futuro, que é o que acontece com o adulto, né? E assim, a partir do momento que você vai pra uma escola, mesmo criança, tá? Porque criança, eu sempre ouvi, né? Mas criança aprende rápido demais. Aprende rápido demais, esquece rápido demais. Também, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Por quê? Curso de inglês, às vezes você coloca a criança no curso de inglês e fica anos pagando pra ela passa a infância dela inteira estudando inglês, continua depois de adolescente, adulto e já não lembra mais nada de que aprendeu quando era criança. Por quê? Porque não usa. Então, esse é um problema muito grande dos cursos tradicionais, porque a criança não usa. Então, ela vai lá 2 vezes na semana, senta uma horinha lá, aprende vocabuláriozinho que ela não vai usar depois nunca mais, né? E coisas, tipo, super importantes pra vida mesmo. Tipo, num curso de inglês, você só vê sobre cores, animais, tudo só nos livros infantis mesmo. Só que a criança não usa depois e esquece. Então, esse é o grande problema dos cursos tradicionais. É uma metodologia ultrapassada, a criança vai lá, fica 1 hora sentadinha aprendendo algumas coisinhas, mas depois em casa ela não usa, ela não vive o idioma e ela aprende e esquece, tá? Mesma coisa com o adulto. O que eu recebo de mensagem, o pessoal mandando, Carol, não saio do intermediário. Eu não saio do intermediário. E muitas das vezes, se eu for bater um papo com essa pessoa que fala que tem um inglês intermediário, nem intermediário é. Porque não usa, você aprende como a língua funciona na teoria e não na prática. Você não vive aquilo. Então é por isso que esquece, é por isso que é difícil aprender, porque você estuda só a língua, né, na teoria. Que é o que a gente faz quando a gente vai pra escola, normal mesmo, e aprende português. A gente não tem lá a matéria da língua portuguesa? É a mesma coisa, né? Na matéria de língua portuguesa a gente faz o quê? Aprende gramática, mas aí a gente já sabe falar. Então você é fluente em português sem nunca ter visto gramática. Então essa é a diferença, essa é a grande diferença de adquirir, né, de aquisição de um idioma e de aprendizagem. Tipo, o que é mais natural? O que é mais natural? Você sentar lá e ter que ficar estudando e decorar as coisas pra passar na prova, né? Porque você tem que decorar pra passar em prova ainda. Porque não é individualizado ali, não interessa se você aprendeu ou não, tem cronograma pra seguir. Então, essa é a grande diferença de aprender um idioma, adquirir um idioma e aprender um idioma, tá? A primeira coisa. Deixa eu ver o que estão falando. Cara, é muito louco fazer live em, tipo, milhões de lugares ao mesmo tempo, sabia? A criança pode aprender inglês ouvindo e vendo desenhos em inglês? Cara, o que a criança vai aprender vendo desenho somente é muito pouco para torná-la bilíngue, muito pouco. Então, primeira coisa que eu falei aqui logo no comecinho, criança aprende um idioma, adquire um idioma através de interação. O que é interação? Você brincar com ela, sentar lá e conversar com ela, brincar, fazer o roleplay, que é aquelas brincadeiras de faz de conta. Isso funciona muito para criança. E assim, a hora que eu faço esse tipo de brincadeira com a Sophie, esse roleplay, é a hora que ela mais fala inglês, porque ela tá super interagindo ali, ela tá muito amando aquele momento. É a hora que ela mais fala inglês. Então assim, a criança só vai ser bilíngue de verdade se ela tiver interação. Você deixar ela lá vendo desenho sozinha e achar que isso vai ser suficiente, é mito total, você vai se iludir totalmente, e ainda é mais capaz de você trazer danos para a criança no desenvolvimento da fala dela do que realmente fazer algum bem. Por quê? Isso aí é estudos, no geral, não precisa nem ser no inglês. Muito tempo de tela prejudica a criança, prejudica o desenvolvimento da criança. Então, é a mesma coisa com o inglês. Se você deixar ela lá sentadinha no inglês, você vai precisar deixar ela, tipo, muito tempo para ela conseguir aprender alguma coisa de verdade, e mesmo assim você precisa arrancar toda aquela informaçãozinha pra fora, senão é só a informação que vai entrando na cabecinha dela e você não consegue tirar, você não consegue arrancar. Como que ela vai falar? Falando. E como que ela vai falar se ninguém fala com ela? Entendeu? Então assim, essa é uma das coisas também que numa escola tradicional não rola, não acontece. Quando que você tem exercício de speaking de verdade, né? Quando que você fala de verdade, pra valer com
com propósito ali, uma conversa de valor com o coleguinha do lado. É muito raro, é tipo gramática, 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 aí vai lá, 10 minutinhos de conversa, né? Vamos treinar aqui o que a gente aprendeu, 10 minutinhos, vai. E é tempo contado. Eu sei porque eu preparei muita aula na vida, tinha que ser contadinho ali, ó. Gramática, 25 minutos. Conversação, 5. Vamos pular pro próximo. Exercício de listening. Cara, não dá tempo de você absorver. E como funciona a aquisição de um idioma? É você falar desde o day one. Bebezinho nasceu lá, não sabe nada, você tá falando com o bebê. Você tá falando. A hora que a criança começa a destrambelhar de falar, ela não para mais, né? E com o inglês é a mesma coisa. Se você só largar ela lá, sentadinha, bonitinha, assistindo inglês, o máximo que ela vai fazer é aprender algumas coisinhas de vocabulário, palavrinhas soltas. E aí você vai ficar super impressionado e vai fazer o quê? Vou largar meu filho assistindo, né? YouTube, Netflix. E não vai rolar nada, porque se fosse tão simples assim, o mundo estaria cheio de crianças multilingües, porque aí eu largaria a sua sentadinha lá e falaria assim, ó, agora você vai assistir em inglês, agora você vai assistir em francês e agora você vai assistir em espanhol. Ó que bonitinho, aprendeu sozinha. Não é assim. Então, primeira coisa para a criança aprender é interação social. Se não tiver interação social, o que seja o mínimo possível ali todo dia, você pode deixar ela 24 horas por dia assistindo TV que não vai falar. O máximo que vai acontecer, e não vai, é ela ser uma bilíngue passiva. Vai, tipo, a criança assistiu desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, em inglês, beleza, e por anos, né? O máximo que vai acontecer é ser bilíngue passiva, que é a criança que entende, mas não consegue falar. Por quê? Porque ninguém fala com ela, entendeu? Então, assim, acreditar que o teu filho vai ser bilíngue ou que vai aprender muito através de vídeo no YouTube ou Netflix é ilusão total. A criança precisa de interação, tá? Deixa eu só... Olha, aqui... Tipo, pessoalzinho. Hi, everyone. Good. A lot of people joined. So, let's see. What else? I need to drink water. Wait. Wait, let me fix this. E aí, sabe o que é demais? Que as pessoas acham que, tipo, numa segunda língua, quando você vai ensinar uma segunda língua, tem muito segredo, né? Tipo, tem muita... tem técnicas, tá? Mas não tem segredo, cara, não tem segredo. O segredo é você fazer a mesma coisa que você faz em português. Beleza, mas não sei falar. Aí já é outros 500. Se você não fala nada do idioma, aí é outros 500. Agora, se você tá gravidinha, ou se tem um filhinho, um bebê ainda, até um aninho, e você fala inglês, cara, pensa em tudo que você faria com essa criança em português e faz em inglês. É a mesma coisa, e a mesma coisa que eu falo não é simplesmente falar, é estimular a língua o tempo todo. Então, assim, isso pra mim sempre foi muito natural de estar com uma criança e estar descrevendo tudo que eu tô fazendo pra ela. E aí, na nossa cabeça, a gente acha que a gente só tá lá entretendo a criança pra criança ficar quietinha, né? Que você fica tipo... a mamãe vai cozinhar tal coisa. Olha, a mamãe está cortando o tomatinho. A mamãe está pegando o tomatinho e colocando em tal lugar. Isso que a gente faz de ficar narrando as nossas ações é um baita de um estímulo para desenvolver a língua da criança. E aí, se você já tem muito domínio de uma outra língua, cara, é exatamente isso que você tem que fazer. Meu, é o tempo todo estimulando língua, tá? Isso aí você tá desenvolvendo a criança, estimulando a língua dela mesma, e é assim que ela aprende. É observando tudo. Por quê? Porque ela vai ligando uma coisa na outra. Ela vai vendo que a cadeira, sei lá, não põe isso na boca, não põe isso na boca, não põe isso na boca, fulaninho. Aí ela vai entender que essa frase tá se referindo àquela ação dela colocar alguma coisa na boca. Porque a criança coloca tudo na boca. Como que ela vai entender? Quantas vezes você tem que falar isso pra uma criança? Não põe na boca, não põe na boca, não põe na boca. Você acha que é simplesmente ela aprendeu? Não. Depois de muita repetição, ela conseguiu assimilar que aquele ato de toda vez que ela coloca alguma coisinha na boca, que ela vai levar na boca, a mamãe, o papai fala, não põe na boca. E aí você vai lá e você tira, né? Você tira a mão da criança.
Você fala, não, põe na boca, tira isso da boca. Você vai tirando isso de você falar e ir fazendo a ação ao mesmo tempo, é você estimulando. E com o tempo ela vai assimilando que toda vez que ela fizer isso, a frase que você usa é não põe na boca. Aí depois de um tempo ela vai entender que, opa, isso aqui é boca. Minha mamãe não quer que eu coloque isso na boca. Sabe? Então é um processo muito louco e muito legal de ver o que acontece no cérebro da criança mesmo, pro desenvolvimento dela. Então, assim, não é só falar. E quando você faz isso em português, você não tá só falando também, você tá estimulando uma língua. Essa câmera... Wait. Tá desfocada. Sorry, pessoal. E aí é por isso que eu falo que tem que ser também um idioma que vocês gostem muito, que tenha que ser prazeroso pra vocês, porque é um processo pra vida. Não vai ser do dia pra noite, não vai ser rapidinho, e tem dia que não vai ser gostosinho também. Tem dia que você fala, meu pai, né? Tipo, não quero nem conversar. Quanto mais estimular qualquer coisa, né? Que você já tá exausto, você já tá cansado. É por isso que eu falo, o começar não é difícil. A partir do momento que você decide que fala, beleza, quero ensinar um segundo idioma pro meu filho, essa é a parte mais fácil. O depois, o caminhar que é difícil. Porque você precisa tá fazendo isso o tempo todo, ou assim, não o tempo todo, mas a maior parte possível e dar o seu melhor todos os dias e estimular legal mesmo a língua. Porque se você não der motivos para a criança falar aquela língua, ela simplesmente não vai. Não interessa o quanto de esforço que você faça, se você não der motivos todo dia para a criança aprender, falar mesmo um outro idioma, para que ela vai falar? Entendeu? Então assim, principalmente para quem tá começando com crianças mais velhas, né? Primeiro princípio para você ensinar uma segunda língua para uma criança mais velha, porque quando é bebê, beleza. Você pode falar 30 línguas lá, que a criança vai numa boa, vai seguir o flow, ela não tem escolha, né? Agora, uma criança mais velha, qual que é o primeiro princípio? Comece pelos interesses dela. Então, assim, a criança gosta de bola, a criança ama futebol, a criança gosta de chutar bola e brincar de bola na rua. O que você vai começar? Bom, beleza. O que eu posso começar a falar? Olha, filho, a bola é redonda, a sua bola é de tal cor. Aí você começa a gritar para a criança, corre em inglês. Você aprende e fala, putz, beleza, como que é chutar a bola em inglês? Aí você vai lá e aprende a chutar a bola e começa a, né, gritar pra ela, estimular, vai, chuta a bola, filho, kick the ball, yes! E fica, tipo, toda animadona. E essa empolgação também é muito importante. Porque, assim, se você não tiver empolgado com aquilo que você tá fazendo, por que a criança vai ficar? Agora, a criança é muito, tipo, copy-paste, né? Ela te copia. Tudo que a criança é cópia daquilo que ela vê todos os dias em casa. Então, assim, se você tá ensinando um segundo idioma pra ela, na hora que você tá falando inglês, você tá tipo, puxa, né? Tipo, não quero. Pra ela vai ser a mesma coisa. Se você mostrar que, tipo, putz, é um pé no saco, não suporto inglês, odeio inglês, não entra na minha cabeça, a criança vai te copiar. E ela vai entrar nessa vibe de, ai, não gosto, inglês é chato. Agora, se tudo que você fizer com ela for, tipo, muito empolgante, de tipo, nossa, que legal, né? Tipo, a bola é redonda, filho, uau! Sabe? Nossa, sua bola é azul, oh my god, your ball is blue, that's so nice! E ficar, tipo, muito empolgada com aquilo que você tá falando e fazendo, ele vai falar, nossa, tipo, minha mãe deve estar, né? Deve ser muito legal esse troço desse inglês aí. Então, assim, depende muito de você, cara, muito do jeito que você lida mesmo, o caminho do inglês dele. Então, se você já começar com esse negócio de, ai, putz, não gosto de inglês, mas vamos lá, eu tenho que ensinar meu filho. Ó, é o seguinte, filho, essa bola aqui é redonda, tá? Você sabe como que é redonda em inglês? Tá, mamãe vai te ensinar. Se for desse jeito, não vai rolar. Você vai desistir, a criança vai ficar, tipo, de saco cheio muito rápido, e é por isso até que tem muita criança em curso de inglês que detesta o curso de inglês, que tá lá porque o pai quer, porque é sempre assim, né? Tipo, você não tem escolha, é o pai que quer e é o melhor pra você, filho. E beleza, aí pra ele tá lá, é mais uma matériazinha pra ele estudar. Nossa, principalmente adolescente, cara, que eu dei de aula pra adolescente que, tipo, me odiava porque eu era a professora e ele tinha que estar ali e ele não queria estar ali. Né? Então, assim, nossa, os adolescentes me detestavam, porque aí eu tinha que socar matéria neles e, assim, seguir cronograma, e não interessa se entendeu ou não. Por mais que você fizesse todo o esforço lá, você tem que cumprir cronograma, e o aluno tem que passar na prova, ponto.
se vira mesmo, sabe? Tipo, não porque o professor quer, mas porque ele tá trabalhando pra isso e ele precisa cumprir cronograma. Então, assim, a adolescente era uma maravilha da aula, senhora. Eu até dava arrepio quando eu tinha que dar aula pra aquela turma gigante de adolescente. Agora, criança às vezes tá lá e... eu tinha criança... Você não consegue ser muito individual ali. Eu tinha crianças, às vezes, que numa mesma sala que não sabia, sei lá, detestava o alfabeto, não sabia ler. Aí tinha lá a aulinha do alfabeto e a criança tava tipo... Poxa, tem que estar aqui, sabe? Então, assim, se não é prazeroso pra criança, se não é gostosinho pra criança, por que ela vai fazer, sabe? Então, assim, é muito de começar realmente pelos interesses dela. Tipo, na escola não dá pra ser individual. Quando você faz isso em casa, cara, você e o seu filho, e você tá lá, meu filho gosta de dinossauro. Já sei, eu vou ensinar pra ele os nomes dos dinossauros em inglês. Eu vou ensinar pra ele as cores dos dinossauros, vou imprimir várias figuras, né, de dinossauro e vou mostrar pra ele, vou ensinar as cores pra ele assim, falar, olha filho, essa cor aqui, e mesmo que você comece um pouquinho fazendo code mixing, né, que é um português e um inglês, e você vá evoluindo aos poucos junto com seu filho, beleza, tipo, dá super certo, sabe? Então, assim, beleza, meu filho gosta de dinossauro, imprimiu a atividade lá, você vai ensinar o que é grande, o que é pequeno, qual que é o maior, qual que é o menor. Então, assim, é muito de usar a criatividade ali e ser você e o teu filho. Na escola não dá pra ser individual desse jeito. Na escola não dá. Na sua casa, você conhece o teu filho mais do que ninguém, melhor do que ninguém. Então, você vai conseguir ser totalmente individualizado ali e começar, pelo menos o começar, tipo, dar aquele, né, jump start, começar pelos interesses dele. Tá? Segundo princípio, dê liberdade pra criança. Tipo, que é uma coisa que eu vejo muito também. Você acha que é falar uma vezinha lá, né, com a criança? Bom, ensinei que isso aqui é blue, beleza, ela já tem que aprender. Aí você vai perguntar uma segunda vez, where's the blue pen? Where's the blue pencil? Sei lá. E aí a criança não sabe te responder, você já fica, né? Fala assim, poxa vida, o meu esforço não está valendo de nada. Então, assim, não é falar uma vez e a criança aprendeu, porque isso aí é na escola. Na escola você fala uma vez e pronto, vamos passar para a próxima matéria. É tipo, respeite o teu filho, respeite a tua criança. Tipo, não é no tempo que você acha que ele tem que aprender, é no tempo dele. Então, se você precisar ensinar 300 mil vezes que aquilo ali é blue, ensine as 300 mil vezes. Porque principalmente se é uma criança mais velha, poxa vida, né? Tipo, é uma segunda língua. Então, talvez você não fale inglês até hoje porque ficou super traumatizado na escola. Porque você tava lá no meio de mais, sei lá, 10 pessoas numa sala de aula e todo mundo entendeu aquela matéria e você não. E aí você teve que passar pra próxima, você ficou lá quietinha, com vergonha, não quis falar que não entendeu e tipo, ok pra todo mundo, você ok, porque todo mundo falou que ok, você tinha que falar também. Entendeu? Então não faça isso com a criança na tua casa, sendo que você pode super seguir o desenvolvimento dele, ir de acordo com o desenvolvimento dele, tá? Que isso, inclusive, é um princípio super da Maria Montessori, que muita gente é super fã hoje em dia, mas esquece de ver alguns dos princípios dela que super podem ser aplicados para ensinar uma segunda língua, tá? Então, assim, Maria Montessori é famosíssima na educação de crianças, que é um princípio que eu gosto, que é uma educação que eu gosto muito, o tipo de educação dela, e assim, você super pode usar os princípios Montessori para ensinar uma segunda língua ali para criança. Então assim, respeite o teu filho, dê liberdade para ele, dê independência para ele, tá? Então assim, ele não conseguiu, não entendeu, volta um pouquinho e explica de novo, mostra de novo, usa técnicas diferentes, tipo, sai na rua apontando para tudo que é blue, para ele conseguir assimilar aquilo de verdade. Então, não estipule um tempo para ele, porque não tem. Cada criança é individual, é um serzinho lá individual, ela tem o tempo dela para tudo, tá? Então, assim, não interessa se você acha que aprender sobre blue, sobre as cores, e entender que aquilo é blue é muito fácil e ele tem que aprender no primeiro dia. Não, tipo, vá no tempo dele. Outra coisa também, é você tirar mesmo a independência da criança. Já tipo assim, você vai lá, can you get the blue pencil for me, please? Então, pega lá o lápis pra mamãe azul. Aí a criança fica lá naquele monte de lápis e fica, né, tipo,
tipo, pensando um pouquinho mais pra tentar te responder ali o que é o blue pencil. Aí você vai lá e pega e fala assim, esse aqui, filho, ó, that's the blue pencil, né? Porque você já tá impaciente ali, quer simplesmente que a criança te responda. Então, não tire a independência dela. Deixa ela ter o processozinho dela lá e tentar fazer, e tentar acertar. Aí vamos supor que a criança, sei lá, pegou o red pencil. Aí você fala, oh, nice, you found the red one, but that's the blue one. Tá? Então, assim, você não fala, não, filho, o azul é esse. Você vai lá e fala assim, que legal, você achou o vermelho. Vamos pegar o azul agora? Esse aqui é o azul, ó. Aí você mostra o azul pra ela. Falando em inglês, dando a oportunidade pra criança ouvir mais uma vez qual que é a resposta certa, mas sem corrigir, pra não ficar frustrando a criança. Porque a criança, quando erra demais, ela se retrai. Ela fica com medo, né, de errar e acaba se retraindo e acaba não falando mais. Então, assim, o processo do começar, né, do introduzir um segundo idioma, principalmente com crianças mais novas, precisa ser bem devagar e respeitando muito ela. What's that? Requested from suggested roles. I can't. Wait, I need to drink some water. Uma ideia para começar a introduzir um segundo idioma também. Prepara a tua casa, prepara o ambiente, prepara mesmo. Tipo, sei lá, coloca... A criança tem uma rotinazinha já pra seguir. Faça uns flashcards, faça um cardzinho de rotina, tudo em inglês. Começa a levar a criança todos os dias lá e fala, filho, o que você tem que fazer agora? Brush teeth. Aí você começa a ensinar, tipo, actions, ações, no dia a dia. What do you need to do now? Sei lá, put on clothes, take off pajamas. Então, assim, você começa a mostrar pra criança, a preparar o ambiente, a mudar o ambiente pra ela receber um segundo idioma. Então, você começa aos pouquinhos, você leva lá, mostra a rotina, mostra regrinhas da casa. Tipo, faz o regrinhas da casa e faz tudo em inglês. Mostra pra ela, faz o chartzinho lá, tipo um quadrinho de tipo, how are you feeling today? Como que você tá se sentindo hoje? Aí todo dia você vai lá e fala assim, how are you feeling today? Happy. Aí você começa a ensinar emoções. Então, assim, se você fizer isso e ter, sei lá, a rotina da manhã e fizer isso todos os dias, mesmo que você não fale inglês, mas começar desse jeito, com vocabulário, com palavrinhas, você já vai preparando a criança para realmente viver um segundo idioma e não simplesmente tipo, vai, senta aí e a mamãe vai te dar uma aula de inglês, porque é exatamente isso que eu não quero, que você seja teacher do seu filho em casa. Eu quero que você ensine de forma tão natural que ele adquira o idioma ao invés de ter que aprender, ao invés de ter que sentar ali bonitinho, olhar pra tua frente e decorar e fazer outra coisa. Não, é na prática. Quer ver um outro exemplo muito disso do que eu tô falando? Tipo, a só tem uma camisetinha cheia de lantejola, tem, sei lá, uma borboleta, não é uma borboleta, é uma abelha. E ela tem lantejola, que quando você coloca pra cima, é uma cor, vira, tipo, um setzinho de cores lá, e quando você coloca pra baixo, é outro. E aí, o que eu faço na hora que eu pego essa camiseta? Essa camiseta não é mais só uma camiseta, é uma oportunidade pra eu praticar up, down. Então, eu vou lá e falo assim, baby, if you put it up, it is red. If we put it down, it is brown. Sei lá, tô falando qualquer cor, não lembro mais do negócio. Mas assim, se eu colocar pra cima, é tal cor. Se eu colocar pra baixo, é outra. Então eu pratico up, down, pratico as cores, pratico o nome do bichinho ali, falando assim, a cor da camiseta e camiseta em si. Então assim, no comecinho, quando ela era uma babyzinha, era tipo, can you get the t-shirt for mommy, please? Então assim, pega a camiseta pra mamãe. Depois vira, can you get the yellow t-shirt for mommy, please? Adicionei extensão, coloquei um adjetivinho ali. Can you get the yellow t-shirt that has a butterfly on it, please? Então aí depois a camiseta virou uma camiseta amarela que tem uma borboleta na camiseta. Depois, aí você vai estendendo. Can you get the yellow t-shirt that has the butterfly on it that you really love? Então, é a camiseta amarela que tem uma borboleta que ela ama muito. Depois, sabe? Então, você vai estendendo aquilo. Você começa com palavrinha, vai aprendendo para colocar, para estender a frase. Isso aí, aos pouquinhos, é um processo. Você vai evoluindo junto
com a criança. Então essa ideia de colocar, tipo, fazer um cantinho do inglês, né, tipo, colocar lá rotina, regras da casa e tudo mais, é mais um estímulo para ela começar a receber aquilo, não simplesmente você começar a falar inglês com ela, principalmente se a criança for mais velha, tá? Não simplesmente você ir lá e falar, que provavelmente já vai assustar ela um pouco, entendeu? Então a primeira reação, inclusive, é o susto. Então se você faz isso de forma gradual e vai lá e mostra pra ela e começa a incentivar ela com isso, né? Com esses estímulos, com esses pequenos estímulos, já vai dar uma diferença, já vai ser muito, muito mais fácil pra tornar o processo mais gostoso pra ela, sabe? Porque é devagar. Deixa eu ver. Então, assim, ela precisa viver a língua. Depois, quarto princípio. Crie um cidadão do mundo. Wait. Eu ainda não sou mãe, mas quando tiver o meu baby, quero praticar o bilinguismo. Eu não sou fluente, mas sei algumas coisas. Ah, Marcela, ótima oportunidade pra você começar a melhorar o inglês agora mesmo. Então, assim, não precisa esperar ter um filho pra começar a praticar o bilinguismo. Você começa a praticar agora. E uma dica pra você começar a praticar agora é, tipo, narrar suas ações. Isso que eu falo de fazer com uma criança, de que você pode fazer com uma criança, que é pegar, sei lá, a criancinha no colo, o bebezinho no colo e falar: ah, a mamãe tá abrindo a geladeira, a mamãe tá fechando a geladeira, a mamãe pegou o tomatinho pra cortar, a mamãe está cortando o tomatinho. Faça isso pra treinar o seu inglês. Veja o que você precisa, o que você precisa melhorar. Então, assim, coisas de casa, cara, eu tenho certeza que mesmo quem se diz fluente, né, ou quem é fluente, não se diz, né, quem é fluente, vai ter dificuldade pra fazer se nunca morou fora, por exemplo, se nunca vivenciou o idioma. Porque é coisa que você não aprende nos livros. Você não aprende a cozinhar em inglês, você não aprende a, tipo, sei lá, falar papel higiênico, limpar o seu bumbum, sabe essas coisas? Tipo, que mãe tem que fazer o tempo todo. Você limpa o bumbum de criança, você tá lá narrando suas ações pra cozinhar com ela, que você tá lá se matando pra cozinhar com uma mão e segurar o bebê no outro lado, aí você tem que falar com a criança, estimular a linguagem, ir lá cozinhando. E é difícil pra caramba pra fazer, sabe? Porque você nunca viveu o idioma na prática. Você só viu o idioma na teoria, como a língua funciona, que de novo é o que a gente faz na escola. Na escola você vai lá e tem a bendita matéria de língua portuguesa para você estudar gramática, mas aí você já é fluente. Você é fluente sem estudar gramática, né? Tipo, quando você chega na escola com seus lá 6, 7 aninhos, né, que sei lá, primeira série, 6, 7 aninhos, que é quando você começa a ver como a língua funciona na prática, que aí é a matériazinha língua portuguesa, tá? Deixa eu ver. Então, de novo, cria um cidadão do mundo, tá? Bilinguismo e multiculturalismo precisam andar de mãozinhas dadas. Isso vai tornar tudo mais interessante. O que é o multiculturalismo? Trazer cultura para dentro da sua casa. Então, assim, não é só o idioma não é só a língua, né? Não é só o falar. O idioma tem muita coisa envolvida. Então, assim, sua linguagem corporal é parte do idioma, isso é cultura, tá? E é parte do idioma. Sei lá, expressões idiomáticas, né? Quantas expressões a gente tem aqui no Brasil, e diferentes estados do Brasil, a gente tem expressões totalmente diferentes, sotaque diferente, então tudo é parte da língua. Então trazer isso pra dentro da sua casa e realmente mostrar pra criança que existe um mundo lá fora, que não é só isso, vai fazer muito bem pra criança, pro desenvolvimento da criança também. Ela vai ver que ela não vive numa bolha, tem mais pessoas no mundo, sabe? Um exemplo de multiculturalismo, Halloween, que muita gente detesta, não é super... não é um holiday muito celebrado aqui no Brasil, mas é uma ótima oportunidade para você trazer cultura para dentro da sua casa. E não é tipo, vamos falar de Halloween sobre a teoria do Halloween. É mostrar para ela mesmo que isso existe, é fazer uma atividadezinha do Halloween no dia ou na semana, ali mostrando pra ela que existem outras culturas, que existe mais coisa. Mesmo que não for de países que
que falam a língua inglesa ou a língua-alvo, né? A língua que você quer ensinar. Mas o multiculturalismo e o bilinguismo, no caso, andam de mãos dadas, tá? Então a criança precisa disso, ela precisa ver cultura, ela precisa ver que entonação da língua muda, então a sua entonação é diferente nos outros idiomas, o tom da sua voz muda, tudo muda. E tudo isso é parte do idioma, tá? Então assim, o que nos leva para o nosso quinto princípio, I'm confused, mas torne tudo muito divertido, tá? Então assim, o processo precisa ser muito legal para a criança. É aquilo que eu falei de empolgação, tudo tem que ser muito divertido. Então você vai falar de Halloween pra ela, você vai falar, putz, mas detesto Halloween, né? Então assim, eu não celebro, eu não quero falar. Se for um negócio de você simplesmente falar o que é o Halloween pra ela, bababá, tipo assim, é isso, filho, beleza? Também não vai rolar. Então tudo tem que ser muito legal. Você vai falar, tipo, sei lá, você tá penteando o cabelo da criança, você começa a descrever a açãozinha ali, mas tem que ser muito legal, sabe? Tipo, oh, baby, look, your hair looks so beautiful today. E wow, you look so cute, let's comb your hair, bababá. E tudo tem que ser muito legal e com muita empolgação, tá? E repetição, é o que eu tava falando também, a criança não vai aprender do dia para a noite, ela precisa de repetição. E repetição não é ser chata. Porque quando a gente fala de repetição, o adulto já fica tipo, não, detesto, né? E por que detesta? Porque o adulto gosta de tudo muito pra ontem, gosta de resultados rápidos, bababá. E a repetição, tipo, zero. É tudo tipo, li isso hoje, eu preciso aprender, senão não sou bom o suficiente. E com a criança não, a criança já gosta de repetição e ela precisa daquilo. Por que ela precisa daquilo? Sabe aquela coisa da criança assistir o mesmo desenho 500 vezes? Que ela já sabe, tipo, todas as falas. Ela precisa disso, ela precisa saber o que esperar. Então é outro ponto muito legal de ter uma rotininha ali visual para ela ver, dela saber o que seguir em inglês, porque a criança gosta de saber o que esperar do dia dela. Então assim, Sophie mesmo, como criança, ela tem o padrãozinho dela, cara, ela sabe como que é a rotina dela, o que ela vai acordar, o que ela vai fazer. Então assim, use isso ao seu favor, que a criança gosta daquela rotina, ela gosta de saber o que esperar, ela gosta de um padrão, tá? Então use isso ao seu favor. E repetição, super importante. E não é uma repetição de tipo, vou ser chata. É tipo, não é fazer a mesma coisa todos os dias do mesmo jeito. Então assim, seja criativa, sabe? Tipo, seja criativa mesmo. Então, uma brincadeirinha que você fez em inglês hoje para ensinar as cores, faz tipo a mesma brincadeirinha para ensinar os shapes, as formas. Depois você volta para as cores de novo. Aí você muda a brincadeira falando de cores de novo. Então assim, você tá repetindo, você tá dando padrãozinho ali para ela, mas você não tá sendo chata. Porque a criança não precisa, tem que ter um meio termo ali. Não pode ser muito fácil, porque a criança fica desestimulada, porque tipo, muito fácil, você não tá fazendo nada ali pra criança. Você não tá desenvolvendo nada, isso é muito fácil pra ela, mas também não pode ser muito difícil a ponto dela não conseguir te responder nada, dela sempre errar, porque isso vai frustrando a criança também, vai retraindo a criança, então tem que ter um equilíbrio. Então sempre o meio termo, nem muito fácil, nem muito difícil. Viu que é muito fácil? Pula pra outro nível. Você precisa desafiar o tempo todo a criança e pra isso você precisa ser criativa. Ok? Let's see if you have some questions. Pera. I talk too much. We've got people everywhere. Eu ainda não sou fluente, mas gostaria de ensinar o meu filho. Então, mesma coisa, assim, não é fluente, começa aos poucos. Começa pelo interesse da criança, do que a criança gosta. É aquilo que eu tava falando, criança gosta de dinossauro, beleza, vamos ser criativos. O que eu posso ensinar sobre dinossauro? Eu posso ensinar eu imprimo uma página cheia de dinossauro colorido. Eu ensino as cores pra ele, mostrando o dinossauro. Eu ensino que, tipo, qual que é o maior e qual que é o menor, qual que é o mais alto, qual que é o mais baixinho. Eu ensino a ordem, você tá lá os dinossaurinhos numa fileira. Eu ensino o que vem, o que é first, o que é last. Então é muito ser criativo e usar aquilo ao teu favor mesmo. Então assim, não sou fluente. Bom, beleza, você não precisa ser fluente mesmo. Você pode simplesmente aprender pra ensinar. Então outra coisa que eu falo, quem ensina, aprende 2 vezes. Então, quando eu comecei a dar aula de inglês, eu tava com 18 anos,
eu nunca aprendi tanto inglês quando eu precisei realmente ensinar, quando eu precisei entrar numa sala de aula ali. Aliás, mentira. Eu aprendi inglês muito mais quando eu fui viver fora. Mas assim, de todos os anos, eu comecei a fazer inglês com 12 anos, eu acho. 12 anos, isso. Com 18 eu fui dar aula. Todos aqueles anos foram legais, tipo, sabia algumas coisas, mas eu realmente aprendi e falei, putz, agora, né, estou boa no inglês quando eu precisei dar aula. Então, assim, quem ensina aprende 2 vezes. Eu precisava entrar numa sala de aula e passar todo o meu conhecimento sobre uma matéria, então eu precisava dominar muito aquilo. Então, assim, eu me preparava, ensinava, me preparava, ensinava. Processo simultâneo. Então, tinha matéria que quando eu fui ensinar, eu já não lembrava mais. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Aprender, ensinar. E aí, quando que eu falei, putz, agora eu sou fluente, cara? Quando eu fui morar fora. E aí, com 21 anos, fui morar fora e vi que eu não sabia muita coisa, vi que eu não tinha o fluir do idioma, porque beleza, né? Sabia gramática, era muito legal, era, nossa, a rainha da gramática. Mas não sabia me comunicar direito, não sabia falar ali o inglês real, que é outro ponto do que de diferença de aprender na escola e aprender no dia a dia, porque na escola você não aprende coisa do dia a dia, tá? No curso de inglês você não aprende coisinhas do dia a dia, básicas, é bem por cima, e na hora do usar mesmo, de usar o idioma, você tá lá, você se ferra, meu filho, que você precisa se virar, tá? Então, assim, quando você vive o idioma, você aprende de verdade, porque se você não usa, você perde, né? É muito fácil perder, principalmente vocabulário. Vocabulário é a primeira coisa que você perde quando você para de usar um idioma, né? Questions. Sim, nada melhor para aprender do que ensinar. Very good. Let's see if we got some questions. Moro em Portugal, que o inglês e o francês é super importante. Cara, Portugal, eu tinha, né? Porque eu até perdi o contato esse ano, mas eu tinha muitos amigos portugueses que falavam, tipo, que era muito comum. Era muito comum eles falarem sempre, assim, 2 línguas. Então, qual a língua que você falou? Inglês e francês, né? Do francês eu não sabia. O inglês, assim, todo português falava mesmo. Todo português falava mais de uma língua desde sempre. Minha filha tem 4 meses de vida. Ela aprende na fase dela? Claro, tipo, ela não aprende português, você tá falando com ela português, ela tá aprendendo. Você tá ali estimulando o tempo todo. Então, assim, começa agora. Quanto mais cedo, mais fácil. Acho que isso de pergunta, se eu ver aqui, não tem. So, we're gonna go. Let me fix this. Deixa eu ver aqui só um pouquinho, gente.